Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Caso você tenha muita dificuldade em Química e precise de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo número que está na descrição deste vídeo. Um motor a álcool ele emite na queima de combustível o gás carbônico e água, levando-se em conta que o oxigênio queima estequiometricamente o álcool e que foram consumidos 30 litros de combustível, calcule o que se solicita abaixo, considerando a densidade do etanol como sendo de 0,8 kg por litro e a equação balanceada como sendo essa que está citada aqui. A quantidade de água produzida em quilogramas na descarga, o volume de gás carbônico emitido nas condições normais, a gente quer volume de gás carbônico e volume de oxigênio, só que na temperatura de 30 graus e pressão atmosférica. Aqui, ó, nessa letra B, quando ele fala condições normais, ele está falando de CNTP, que são as condições normais de temperatura e de pressão. E aqui embaixo, quando ele fala sobre uma temperatura de 30 graus Celsius, aí você tem que utilizar a equação de Clapeyron para fazer esse cálculo, porque você não tem o padrão, que são as condições normais de temperatura e pressão, tá? Vamos à resolução dessa questão, começando com a densidade do etanol. Ó. A gente sabe que a densidade ela é massa sobre volume. Se eu quiser descobrir uma massa, é só jogar o volume para o outro lado da equação. E aí a gente vai ter a seguinte fórmula. A massa do etanol vai ser a densidade dele vezes o volume. No caso, a massa do etanol vai ser a densidade de 0,8 kg por litro multiplicado pelo volume que a gente tem dele. O volume é um volume de 30 litros, que foi o volume consumido. Então, temos aqui 30 litros. Vamos multiplicar 0,8 vezes 30. A gente tem aqui, ó, 30 multiplicado por 0,8. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 3 dá 24. 0 vezes 0 é 0. 0 vezes 3 é 0. Somando todo mundo daria 240. Só que eu tenho um algarismo à direita da vírgula. Aqui eu também preciso ter na resposta um algarismo à direita, que vai ser esse 0. Então o resultado vai dar 24. Logo, a gente sabe aqui, ó, que o resultado dessa continha, que é a massa que a gente vai ter de etanol, vai ser de 24 kg. Observe que o quilograma aqui ele vai continuar como sendo a nossa unidade, porque o litro que está aqui embaixo vai cortar com esse litro aqui em cima. Litro corta com litro, só fica unidade de quilogramas. Isso aqui é a massa que a gente realmente tem de etanol, que foi queimada nessa combustão, tá? Que foi utilizada nessa reação química. Agora, se eu quiser descobrir a massa que a gente tem de água, a gente vai ter que fazer uma relação, ó, assim, a massa do etanol tá para que massa de água? Para fazer essa relação, você precisa conhecer a massa molar do etanol e da água. Bom, a massa molar ela até que é simples. Você vai na tabela periódica e vai pegar alguns dados. Esses dados que a gente vai utilizar são as massas molares dos elementos químicos. A massa molar ela é medida em gramas por mol e depende de molécula para molécula. Por exemplo, quando eu tenho C6, C6 não, é C2, né? C2H6O, C2H6O, eu tenho os elementos carbono, hidrogênio e oxigênio dentro da molécula de etanol. O carbono na tabela periódica ele tem uma massa igual a 12, o hidrogênio a massa é 1 e a do oxigênio é 16. Você deve multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem aqui dentro da molécula. Observe que o carbono aparece 2 vezes, então você vai multiplicar a massa do carbono por 2. O hidrogênio aparece 6 vezes, você vai multiplicar a massa dele por 6, e o oxigênio, que não tem nada na frente dele aqui, aparece uma única vez, você vai multiplicar a massa dele por 1. 12 vezes 2 vai dar 24. 1 vezes 6 vai dar 6, e 16 vezes 1 vai dar 16.
Aí a gente vai somar todos esses valores, ó. 24 com 6 dá 30, com 16 vai dar 46. A soma dessas massas é a massa molar do composto, 46 gramas por mol, tá? Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa para a água, H2O. A água é formada pelo elemento hidrogênio e pelo oxigênio. O hidrogênio tem massa 1, o oxigênio 16. O hidrogênio aparece duas vezes, o oxigênio aparece apenas uma única vez. 16 vezes 1 dá 16, 1 vezes 2 dá 2. Somando esses valores aqui, a gente vai ter 18 gramas por mol. Essa é a massa molar que a gente tem para a água. Ou seja, se eu tenho 46 gramas de etanol, eu tenho isso para cada 1 mol. Aqui, ó, eu não tenho nada na frente de C2H6O. É como se eu tivesse o número 1 aqui, de 1 mol de C2H6O. Então, eu tenho realmente 46 gramas de álcool, 46 gramas desse etanol. Já com relação à água, eu tenho 3 mols dela. Então, você vai ter que pegar o número que você tem aqui, ó, 18 gramas, eu tenho em 1 mol. Como eu tenho 3 mol, qual vai ser a massa em gramas que eu vou ter em 3 mols? Você vai fazer essa regra de 3. X vezes 1 dá X, 3 vezes 18 dá 54. Então, são 54 gramas que a gente vai utilizar de água, porque aqui são 3 mols e não apenas 1. Então, por isso tem que considerar a equação sempre balanceada, tá? Para fazer esses cálculos estequiométricos. Então, nós temos 54 gramas de água, que são produzidos a partir de 46 gramas de etanol. Só que, de verdade, não entrou na reação 46 gramas de etanol. Na reação de verdade, entraram 30 litros de etanol. E 30 litros de etanol, pela densidade, a gente descobriu que são 24 quilogramas de etanol. Como ali embaixo está todo mundo em gramas, ó, grama, então eu vou transformar esse valor aqui em gramas, multiplicando por 1000, eu converto de quilograma para grama. A massa que a gente vai ter de etanol, massa do etanol, vai ser igual a 24.000 gramas de etanol, tá bom? Então a gente vai descobrir o seguinte, em 24.000 gramas de etanol, que é a massa que a gente tem naqueles 30 litros de etanol que reagiram, ou seja, é a massa que reagiu de etanol, qual é a massa que eu tenho de água? Vamos colocar aqui embaixo, ó. Com 46 gramas eu produzo 54 gramas de água, então com 24.000 gramas de etanol, de C2H6O, qual vai ser a massa em gramas de água que vai ser produzida? Aqui você vai fazer uma multiplicação cruzada. Você vai fazer o x vezes o 46, que vai dar 46 vezes x, e vai pegar o 24.000 e vai multiplicar ele pelo 54. Tá aqui, ó, pelo 54. O que vai dar aí 1.296.000. 1.296.000. Bom, o valor ficou bem grande. 46 está multiplicando, vai passar dividindo do outro lado da equação, e aí você vai ter, a partir dessa divisão, ó, x igual a 1.296.000 dividido por 46, o x. O x aqui vai valer 28.173,9 gramas de água. Bom, isso aqui está em gramas. Como a questão ela tinha pedido a massa da água em quilogramas, a gente vai dividir esse valor aqui por 1000. E aí é só andar com a vírgula aqui, 1, 2, 3 casas para a esquerda, tá? Então, dividindo por 1000, o valor vai ser x igual a 28,17 quilogramas de água. Pronto, já temos aqui a letra A. Vamos para a letra B. Essa questão aqui não é uma questão pequena, tá? Vai demorar aí um certo tempo, principalmente com a explicação, ela demora bem mais. Mas é uma questão aí para ser resolvida em torno de uns 10 minutos. Se você estiver só fazendo os cálculos rapidão, dá conta aí de fazer em uns 10 minutos. Até menos, né? Dependendo da pessoa, as pessoas acabam
Muitas vezes você decora, né? Por exemplo, eu não preciso fazer cálculo de massa molar da água ou do etanol. De tanto você utilizar, você meio que já sabe ele de cabeça. E aí dá para simplificar algumas coisas também, né? Então esse cálculo dá para ser bem mais simples, bem mais rápido, tá? Claro que para você fazer isso aí você tem que ir com prática e com o tempo você vai aprendendo a fazer os exercícios mais rápido. Ó, o volume de gás carbônico, que é o CO2, é emitido nas CNTP. Bom, vamos lá embaixo trabalhar com essa CNTP. Volume, pessoal, a gente já sabe a massa que a gente tem aqui do etanol. Dá para relacionar a massa dele com o volume do CO2. Na CNTP, isso aqui é uma regra, tá? Observe esse cantinho que eu vou colocar aqui. Opa! Aqui, ó. Na CNTP, condições normais de temperatura e pressão, que são temperatura de 0 graus Celsius ou 273 kelvins e pressão de 1 atm, você tem 22,4 litros de qualquer gás para 1 mol deste gás. Como aqui eu tenho 2 mols, ó, 2 mols de CO2, qual que vai ser o volume que eu vou ter de CO2? Bom, vai ser o dobro, né? Em 1 mol eu tenho 22,4, em 2 eu vou ter 44,8 litros. E é isso que você vai fazer. Você vai falar assim, ó, a massa que eu tenho de C2H6O, do etanol, que é a massa molar dele, é de 46 gramas de etanol. Que produzem que volume de CO2? Produzem um volume de 44,8 litros de CO2. Mas eu tenho de verdade uma massa de 2.400 gramas, né, de C2H6O. Eu acho que não é 2.400 não, é 24.000, não era? É isso mesmo, 24.000. Tá, eu tenho aqui, ó, 24.000 gramas de C2H6O que produzem quanto em litros de CO2? Já vou direto nessa daqui, tá? Só vou fazer aqui, ó, 24.000 vezes 44,8 dividido por 46 vai dar 233, deixa eu, 233 não, né? 23.373,9. Esse aqui é o volume em litros que você vai ter de CO2. Eu já coloquei aqui como um resultado, porque aí é só fazer a regrinha de 3. Vamos para a letra C agora. Essa daqui é a letra B, bem mais simples, né? Bem mais rápida. E a gente também já tinha os dados da letra A, o que ajudou. Não é nem que ela era tão simples assim, mas os dados ajudaram. O volume de gás oxigênio utilizado a 30 graus Celsius e a uma pressão atmosférica. Bom, pressão atmosférica é pressão de 1 atm. Então, vamos voltar aqui embaixo. Ó. O que eu sei aqui na letra C? Que eu quero saber o volume de O2, eu não sei, e esse volume vai estar em litros, tá? É um volume. Eu tenho a pressão, que é de 1 atm, que é a pressão atmosférica. Eu tenho a temperatura de 30 graus Celsius, que eu vou somar com 273 para converter ela para Kelvin, vai dar 303 kelvins. Eu tenho que ter o número de mols, mas eu ainda não tenho ele aqui, de O2. E o que mais eu preciso ter? A constante dos gases, né? É uma constante esse valor, 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Tem muita gente que decora, mas de maneira geral os vestibulares, as provas, elas trazem esse dado aqui, tá? Se não está na questão, possivelmente tem alguma tabela na prova e aí tem esse dado. Não é um tipo de valor que você é obrigado a decorar em tudo que é concurso, tá? Número de mols, a gente vai descobrir o número de mols real de O2. É o seguinte, você pode fazer assim, ó, um mol desse está para 3 desses, 24.000, né, dividido lá pelos 46, aí você descobriria o número de mols que você tem de C2H6O. Que dá lá uns 520 mols, tá, mais ou menos. Aí daria tantos mols de O2, é uma forma. Outra forma, você pode fazer por massa. 46 gramas, é o mais fácil, a gente já está com as massas aqui, ó. 46 gramas de C2H6O está para 3 mols de O2. 24.000 gramas está para quantos mols? Vamos fazer esse cálculo aqui.
Eu só vou copiar essa parte aqui, ó, porque eu não vou precisar dos produtos dessa letra C, tá? Então a gente vai ter aqui o seguinte: C2H6O está para... não vou colocar está para não. Vou fazer assim, ó. Vou fazer igual tá ali, que aí você vai dar para entender. Mais 3 mol de O2. Aí tem a setinha, né? Você copiaria os produtos se você quisesse, mas não precisa aqui no caso. Eu vou fazer uma estequiometria massa-mol. A massa que eu tenho desse cara aqui, que é a massa molar, é uma massa de 46 gramas por mol dele, que tá para 3. Só que eu quero saber volume ou número de mols, quero saber número de mol de O2. Eu não vou descobrir o volume direto, por que eu não posso falar que, você não põe logo igual a de sim, professor, tá para 22,4. Não pode, porque aqui a temperatura, ó, não está na CNTP. Se fosse na CNTP, eu poderia. Já colocava volume aqui, falava que era 22,4 e matava a questão. Mas aqui eu vou ter que descobrir o número de mols, jogar em PVNRT, que é a equação de Clapeyron, e aí descobrir o volume real. Tá? Então aqui, ó, 46 gramas desse álcool tá para 3 mol de O2. Mas eu não tenho 46 gramas de álcool, eu tenho 24 mil gramas de álcool. Vai estar para quantos mol de O2? Isso a gente vai fazer a partir de uma regrinha de 3. Eu também já vou dar o resultado. 24.000 vezes 3, dividido por 46, vai dar ali 1.565, tá? X é igual a 1.565,2 mol de O2. Agora, eu tenho esse dado aqui, vou colocar ele também aqui do ladinho, ó. 1.565,2 mol. Vamos para a equação de Clapeyron, que aqui a gente finaliza a nossa questão, ó. Equação dos gases, equação de Clapeyron. Clapeyron é PV igual a nRT. Como eu quero saber o volume, vou jogar a pressão para o outro lado da equação. Aí a gente vai ter a seguinte fórmula. Opa, já estou copiando o P aqui de novo. A gente vai ter o seguinte, ó. Joguei pressão para o outro lado, volume é igual a nRT sobre P, volume é igual ao número de mols, que é de 1.565,2 mol, multiplicado por 0,082, que é ATM vezes litro sobre mol vezes Kelvin, vezes temperatura, que é de 303 kelvins, tudo isso daí dividido pela pressão. A pressão de uma atmosfera, então, tudo isso aí dividido por 1 ATM. Aqui eu copiei um a mais, acho que não vou precisar dessa equação aqui não. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, aí a gente vai ter o seguinte, multiplicando todo mundo ali em cima, 1.565,2 vezes 0,082 vezes 303, a gente vai chegar no valor de 38.889, tá? Aí depois eu dividi por 1, então vai dar esse valor mesmo, tá? 38.000, opa. Deixa eu só fazer os cortes aqui nas unidades de medida, ó. Mol vai cortar com mol, Kelvin vai cortar com Kelvin, ATM aqui embaixo com ATM aqui em cima vai ficar a unidade de litro, né? Aqui deu uma bugada. Espera aí, deixa eu apagar isso de novo. A equação quer voltar, ela quer aparecer. Pronto. Aí a gente vai ter o seguinte, volume igual a 38.889,39 litros de O2. E essa daqui é a letra C. Bom, como eu disse antes, deu uns 20 minutos de resolução aqui em vídeo. Mas você tem que saber que essas resoluções em vídeos, fazendo explicação, elas são mais devagar. Se você faz essa questão, claro, sabendo fazer cálculos um pouco mais rápido, você não sofre
tanto assim com essa questão. Ela não é uma questão pequena, não, mas não é uma questão de 20 minutos, tá? Você faria em bem menos tempo que isso aqui, tá bom? Então essa daqui foi a letra C. Finalizamos um exercício que poderiam ser 3 questões, né? Então, assim, são 3 exercícios aqui praticamente em um. Mas eu encontrei a questão assim, me enviaram esse exercício dessa maneira aqui, eu falei, vou resolver tudo junto logo. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, espero que tenham compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. E é isso, a gente vai se ver numa próxima aula, tá bom? Forte abraço e tchau, tchau!